Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar sobre o exemplo da igreja primitiva. Sim, o exemplo da igreja primitiva. Eu peço desde já àqueles que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixe seu like, comentem, compartilhem nas suas redes sociais. Glória a Deus, vamos orar e consagrar ao Senhor essa palavra. Pai, em nome de Jesus, toma este lugar, ó Pai, onde estou. Toma cada ambiente, ó Pai, que neste momento, que estiver orando, Senhor, que estiver ouvindo essa palavra. Senhor, que essa palavra, ó Pai, venha chegar no teu trono como aroma suave. Senhor, envia os teus anjos neste momento, Pai. Envia, Senhor, Arcanjo Miguel para, ó Senhor, levar essa oração, levar essa mensagem. Senhor, muitas pessoas estão sedentas, estão desoladas e não sabem o que fazer, ó Pai, mediante, ó Pai, tantas igrejas fechadas. Mas o Senhor é fiel, o Senhor continua, ó Pai, zelando por aqueles que ficam às ombreiras da porta, ó Deus, aleluia, aqueles que perseveram. Então, nesses últimos dias, ó Pai, que venhamos ser como os cristãos, ó Pai, da igreja primitiva e perseverar na doutrina de Cristo, porque é para isso que fomos chamados, para sermos noiva de Cristo, mais do que frequentar templos, ó Pai, que o Senhor também nos ordena, mas também, Senhor, ser uma igreja verdadeira, uma igreja, ó Pai, não religiosa, mas uma igreja que adora em espírito e verdade. Senhor, venhamos atender o chamado, aleluias, ó Pai, nesses últimos dias, para sair da Babilônia, Pai. Senhor, desperte os teus filhos, derrama da unção do teu espírito neste momento, em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Eu quero fazer um comentário sobre, amados, as igrejas fechadas, amém? Recentemente, o STF, Supremo Tribunal Federal, decretou em todo o país fechar os templos religiosos para que evite aglomerações. Amados, pela lei sabemos que temos livre direito, amém? De frequentar a igreja. Só que, amados, eu vejo que a igreja está sofrendo as dores de parto e tem se cumprido na nação brasileira. Amém? Então, muitos templos em várias cidades e vários estados estão fechados, apenas abrindo no domingo, né? Como alguns prefeitos se organizaram para fazer. Enfim, o que eu aprendo com isso, amados? Eu aprendo que devemos entender o que a igreja primitiva fez. O Senhor tem nos feito voltar ao princípio. Amém? Voltar ao princípio de todas as coisas e entender, amados, que não só de pão viverá o homem, não só de necessidades, amados, eu digo comprar e vender, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Disso viverá o homem. Não se envelhecerá as suas vestes, nem as sandálias dos seus pés, nesses anos que têm se passado, amados. Nos 40 anos que se passou do povo que andou no deserto. Amém? Livro de Atos, vamos ler capítulo 2, verso 37 em diante. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vós filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Amém? Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos
com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que havia de salvar. Glória a Deus. Aleluias, queridos. Aqui fala, amados, que a igreja primitiva vivia em plena comunhão, ajudando uns aos outros, mas ocorriam muitos milagres através dos irmãos. Então, amados, eu quero falar do primeiro ponto da igreja primitiva. Amém? O primeiro ponto é que o sobrenatural era natural para eles. Amém? O sobrenatural era natural para eles. Tanto que aqui, que fala, disse Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? A mensagem da igreja primitiva era Cristo. Amém? Ressurreto. E essa mensagem, ela trazia, amados, o dom do Espírito, porque a partir do momento que você se arrepende dos seus pecados e larga uma vida, amados, que você vivia do mundo e passa a viver a vida de Deus, você recebe o dom do Espírito, porque não tem como receber o Espírito sem o abandono do pecado. E isso a igreja primitiva tinha. Ela não tinha, como nos dias atuais, o evangelho coach, a hipergraça. Não tinha o evangelho, amados, que os homens ouviam. Eles tinham temor e tremor, porque eles tinham, amados, a obediência, a piedade, o exercício da piedade. Então, arrependei-vos. Arrependimento é contrição, é chorar pelos seus pecados, é você entender que você não tem nada, é entendermos, queridos, que nós não somos nada e que somos dignos da condenação sem o sangue de Jesus, sem a expiação, amados. Então, aqui o Senhor nos ensina, Pedro, arrependei-vos, porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, todos aqueles que Deus chamar, livro de João, capítulo 1, verso 12, são feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. De sorte que foram batizados. Então, amados, quem recebia o batismo do Espírito, amém? Os dons exercitavam esses dons. Então, isso é predominante, que o sobrenatural era natural para eles. Segundo ponto, Santa Ceia, eles repartiam o pão, eles iam de casa em casa, eles lembravam do corpo de Cristo. O que é Santa Ceia espiritualmente falando? É você comer o pão da vida, que está em livro de João, capítulo 6. Você pode ler versos 60, versos 50 e diante. Então, Cristo, quando ele chamou os discípulos, quando ele tinha os 70 que abandonaram ele falou que teria que comer da carne e beber do sangue. Hoje representa a Santa Ceia. Amados, é morrer para as coisas desse mundo. Amém? É participar dos sofrimentos. É entender que vamos ser escória dos homens. Isso é a Santa Ceia, espiritualmente falando. É você entender que você deve ter um estilo de vida. Cristianismo, evangelho, é estilo de vida. Amém? Não tem a ver com apenas congregar. Tem a ver por onde você passar, você deixar a marca de Cristo. Amados, recentemente eu passei por um lugar que todos os dias eu falava de Jesus, amados, para uma mulher que ela estava sedenta. Não porque não para me orgulhar, porque a glória é de Cristo, mas o que? A igreja primitiva, ela tinha o costume de casa em casa é você não bater de porta em porta, como diz os testemunhos de Jeová, para mostrar a homens. A prática deles é boa, é piedosa, mas passar de casa em casa, amado, seja uma empresa, seja um trabalho, uma fila de banco, é você ser a igreja. Isso eu tenho aprendido, amém? E se o Senhor colocar um chamado missionário mais forte no teu coração,
você, amados, deverá sim começar, amados, onde ele te coloca, nem que seja dentro de um ônibus. Amém? Glória a Deus. Então eu percebo isso. Outro ponto da igreja primitiva, oração. Olha para você ver. Em cada alma, verso 43, havia temor e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. Hoje não não tem apóstolos, amados. Tem igrejas que levantam apóstolos, né? Mas eu acho que se resume em títulos de homens. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus é o nosso pastor, João 10. Ele é o pastor das ovelhas. As ovelhas ouvem a voz dele e não seguirão estranho. Elas vão saber discernir, amados. Cada pregação de pastor, apóstolo, bispo vai saber discernir, porque as ovelhas de Cristo ouvem a voz dele e não seguirão para vozes estranhas. Então, amados, eu creio que todos que receberam a Cristo são servos de Cristo, são filhos de Deus. Amém? Mas eu respeito, amados. Por exemplo, eu fiz 2 cursos de liderança numa igreja batista, mas amados, eu não me considero. Eu considero que eu sou apenas filha serva do Senhor, noiva. Para isso que somos chamados, treinados, porque há um só pastor e um só mediador entre os homens, Cristo. Amém? Então, a palavra está ensinando, ó, e perseveraram na doutrina, né? Falei do partir do pão, que é a Santa Ceia. E temor, eles obedeciam a palavra, eles obedeciam a cruz, eles não ficavam falando de homens, de outros homens, eles não ficavam fazendo igual na mídia atual, fofoca. Não, querido, o Senhor não chamou para fazer fofoca de ninguém, Ele chamou para orar. Não discutir com líderes religiosos, amém? Expor o que Cristo falou dos líderes, não você falar de si mesmo o que você pensa de líderes que estão errados, mas expor o evangelho. Quando eu falei aqui no canal, amados, um vídeo sobre a igreja me perseguiu, eu mostrei o que Cristo pensa a respeito deles. Eu não falei a minha opinião, eu falei do que Cristo falou, amém? Porque em Isaías está escrito em várias passagens que ele falará. É o ungido Ramanabassou e nós é que fala. Então tudo tem que ter embasamento do que Cristo fala. Então a igreja primitiva, ela tinha essas coisas. Amém? Glória a Deus, muita luta, queridos. Então a igreja primitiva tinha isso. Outro ponto que eu quero citar para vocês, amados. Eu quero citar ensino, amém? Eu creio que, assim, Cristo, ele tinha isso. Cristo era mestre, Cristo era professor. Então, Cristo ensinava, verso 44. Todos os que Cristo estavam juntos e tinham tudo em comum, amém? Então, amados, eles vendiam, eles exerciam a piedade, a caridade, mas eu vejo, amados, que amados, eles tinham isso por andarem junto. O ensino atrai pessoas. Amém? Amados, às vezes apontar o pecado afasta. Mas o ensinar por que você está no pecado. Amém? Porque eu vejo, amados, que o Evangelho de Cristo é ensinar. Amém? Apontar, amados, é diferente de exortar. Amém? Apontar é falar, seu pecador, você vai para o inferno. É diferente de você falar por que você vai. Porque você vai para o inferno, para Manabassou. Porque o que eu estou fazendo é errado. Por quê? Existe uma explicação. Cristo, amados, vai prestar conta de nós. Ele vai pedir conta, na verdade, de nós. Amém? Hoje ele presta conta sim, intercedendo por nós ao Pai. Mas no dia do juízo, por que não ouvimos? Amém? Como falarão se vocês, amados, não exercem a piedade? Amém? O Senhor nos chama para isso. E eu quero falar, amados, dos cânticos espirituais. Amém? Dos cânticos espirituais. Aleluias. Verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, amados, os cânticos espirituais
Livro de Cântico também, o livro de Cântico dos Cânticos é a música das músicas. Então, eles reuniam e cantavam, amados. Não somente no templo, mas isso era também aberto. Eu lembro que uns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, quando eu comecei a frequentar grupos pequenos, que é chamado células, nós nos reunimos na praça, eu e alguns adolescentes. Então eu lembro que ainda tinha um pouco dessa prática. Hoje eu não vejo, amados, as pessoas andando nas praças para falar do evangelho. Amém? Mas eu via isso assim, eu já cheguei a fazer isso há um tempo atrás. Eu já preguei para jovens na rua, o Senhor, amado, já tive convite, já fiz isso. Então eu vejo que isso está muito escasso de pregar na praça, reunir com alguns irmãos e aqueles que virão. Porque, amados, o evangelho ele é o id ao mundo, igual a internet. Hoje é um instrumento muito bom, porque o evangelho não tem a ver com ficar dentro de um templo, de você ter que usar uma roupa bonita apenas, não. Porque quando você vai na praça, você não precisa usar uma roupa bela. Amém? Você pode ir simples, e o evangelho é isso. O evangelho não precisa de muitas coisas. Quem adorna a noiva é Cristo. Ela vai, amados, simples, do jeito que ela tá. Amém? Então, a noiva, quando ela vai casar, ela tá pura, ela tá simples, ela tá, amados, sem muito enfeites, porque quem vai enfeitar ela no interior é Cristo. Então, eu vejo isso. Temor, né? Eu já citei. E a única fidelidade era pregar a Cristo, não somente no templo, mas por onde passava. Então, amados, para finalizar, eu quero citar para vocês, né, a respeito disso, da igreja primitiva. Amém? Eu espero que essa palavra edifique a fé de vocês, que vocês vivam essa prática. Em nome de Jesus. Fica na